Meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada, para escutarmos juntos, em comunidade, aquilo que o Senhor quer falar de maneira particular a cada um de nós, nos exortar, nos conduzir a partir dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betesda. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que nela entrasse, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina, quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua maca. Ele respondeu: Aquele mesmo que me curou disse: Pega tua maca e anda. Então lhe perguntaram: Quem é aquele que te disse: Pega tua maca e anda? Todavia, o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje nos traz uma preciosidade do agir e da forma como Deus ama, da forma como Deus ele olha para nós diante das nossas enfermidades. Jesus ele se aproxima daquele local em Jerusalém, local na época tradicionalmente conhecido como local do culto, local onde os judeus eles iam para ir ao templo, para adorar a Deus, né? Então, todas as oportunidades que Jesus ele tem de ir a Jerusalém, ele vai e, historicamente falando, esse era o motivo principal, né? Os judeus iam ao templo para adorar a Deus, e Jesus ele se utiliza dessa, de alguma maneira, a abertura do coração dos judeus, daqueles homens e mulheres que iam para adorar o Senhor, para realizar como que uma epifania, uma manifestação de Deus através dos seus atos, mas uma manifestação da divindade e da glória de Deus a partir de atos concretos de amor, de atos concretos de ir ao encontro da humanidade que estava sedenta, que estava ferida, que necessitava de Deus, mas muitas vezes não encontrava. Isso é o que acontece hoje, neste episódio do Evangelho, onde Jesus ele vai até esse pórtico, perto da Porta das Ovelhas, e o Evangelho é muito claro, e ele nos diz onde ali ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. E, diante dessa realidade, nós não podemos perder a oportunidade de nos perguntar. Muitas vezes, esses enfermos somos nós também, com toda a nossa realidade de pecado, toda a realidade espiritual que dentro do nosso coração nos paralisa, toda a realidade que dentro de cada um de nós nos impede de nos aproximarmos do Senhor e faz muitas vezes com que nós fiquemos prostrados, acabrunhados, distantes de Deus. Aquelas pessoas, elas estavam naquele pórtico porque elas queriam uma cura.
elas não iam ao templo pedir as curas, elas iam ali, né, naquele local, porque ali havia uma promessa, havia uma realidade que permitia a eles esperarem pela cura, né? No caso aqui, né, daqueles homens, era aquele anjo que vinha e pousava sobre as águas, e naquela ocasião, quando ele movimentava as águas, o primeiro que entrasse seria curado, né? O primeiro que entrasse na água após o anjo movimentar, né, ficaria curado. E ali Jesus encontra aquelas pessoas, da mesma maneira como ele encontra eu e você. Também nós devemos nos colocar, talvez a gente tenha a tentação de não nos colocar, de assistir esta cena do Evangelho de longe. Mas eu e você também somos como esses paralíticos, esses enfermos, muitas vezes carregados, pesados pelos fardos das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas faltas, da condenação do mundo também. Muitas vezes, né, de tantas preocupações, de tantas batalhas espirituais que também muitas vezes podemos ir perdendo ao longo da nossa vida e nos cansando, quando não estamos na vontade de Deus. Aquele cansaço, a fadiga, a tristeza, o desânimo de estarmos distantes da graça de Deus, que se manifesta na vida comunitária, que se manifesta na vida sacramental, na vida de oração, nos faz nos reunirmos ali, como aqueles enfermos que de alguma maneira procuravam a cura, né? E ali Jesus, ele observa um homem em particular, um homem que estava prostrado havia 38 anos. Esse número, ele até nos salta um pouquinho os olhos quando nós escutamos como imaginar alguém que fica prostrado por 38 anos. Mas esse detalhe nos recorda hoje algo muito próprio para o nosso carisma. Somos chamados a ir ao encontro daquele que, diante dos nossos olhos, é aquele que é mais necessitado de amor. Talvez aquele homem deitado há 30... Não que as outras pessoas não fossem necessitadas, com certeza todos ali eram necessitados daquela cura. Mas Jesus, ele olha para aquele que talvez naquele momento era o mais necessitado. Jesus, ele olha para aquele que era o mais abandonado, assim como também nós, no Carisma Lumen, somos chamados a atualizar o nosso encontro pessoal com Cristo, indo ao encontro daquele mais abandonado, daquele irmão que está mais excluído, mais escanteado, mais desprezado. Ali vamos fazer uma experiência pessoal e viva com o Senhor. E ali Cristo, Jesus, naquele momento, ele vai ao encontro desse homem que há 38 anos estava ali paralisado. E o pergunta, faz uma simples pergunta: você quer ser curado? E aquele homem, sim, reconhece: Senhor, eu quero ser curado, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda. Aquele homem reconhece a sua incapacidade, aquele homem reconhece a sua limitação. E diante, algo que me chamou muito a atenção é que aquele homem já responde, né, a Jesus como o Senhor, né? Então aquele homem encontra naquele gesto, no olhar de Jesus, o verbo no Evangelho é muito claro: Jesus o viu. Aquele olhar de Jesus, aquela experiência de Jesus olhar e ver a dor daquele homem, já lhe deu uma abertura para também colocar ali diante de Jesus a sua incapacidade, a sua dificuldade. E Jesus, com autoridade dada por Deus, mas uma autoridade no amor, daquele que é capaz de amar e que só quer amar, ele fala: levanta-te, pega a tua maca e anda. Talvez, né, no contexto da época, isso foi extremamente escandaloso, porque aquele homem fazia 38 anos que estava prostrado. E em uma palavra, o Evangelho diz: no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Essa é a força, meus irmãos, do encontro verdadeiro, de uma experiência concreta com o Cristo. Às vezes, as nossas paralisias, aquilo que nos trancava em nós mesmos, né? Aquilo que muitas vezes, por muito tempo, foi motivo de desculpas para mim e para você, de não nos aproximarmos de Jesus, de não buscarmos a sua presença, de não encontrarmos nos mais pobres, nos mais abandonados, de não nos abrirmos à graça do sacramento, à participação da missa. Talvez alguém que esteja escutando hoje esteja distante da vida de oração, ou da vida sacramental, ou da confissão. Mas Jesus, com uma palavra, com aquele olhar misericordioso e com a sua palavra, ele resgata aquilo que parecia sem jeito, aquilo que parecia sem esperança,
aquilo que estava há tantos e tantos anos deformado, desconfigurado, paralisado, fechado. E ali, Jesus com aquela palavra cura, dá uma vida nova. E cura não só fisicamente, mas a alegria que passou a brotar no coração daquele homem, quando ele sai caminhando com a sua maca e é questionado pelos fariseus, porque era dia de sábado e ele não poderia fazer nada. Como nós sabemos, a lei judaica proibia, porque o dia do sábado era o dia de descanso, então nada era permitido fazer. Nem mesmo coisas tão simples como carregar uma maca. Nada. Mas aquele homem, porque foi curado, porque fez uma experiência concreta com o Senhor no seu olhar, na sua palavra, ele responde, até com certa liberdade mesmo no coração. Aqueles homens, aquele mesmo que me curou, disse, pega a tua maca e anda. A força desta experiência que aquele homem viveu, que aquele homem pôde experimentar com Jesus, lhe deu um sentido, renovou as suas forças, renovou até mesmo a sua esperança. E ele pôde ali, agora, entender o verdadeiro valor que ele tinha. E que nada poderia tirar. E que nada, aquilo era a verdade do seu coração. A verdade que ele encontrou a partir do encontro com Jesus em si mesmo. Aquela verdade o levou a testemunhar a alegria, a testemunhar aquele Cristo que o encontrou, a testemunhar aquela experiência que o resgatou das suas fraquezas, das suas misérias, das suas enfermidades. Então, meus irmãos, hoje, diante desse evangelho, diante de cada passo que vamos encontrando nesta leitura dessa meditação de hoje, nós podemos fazer esse firme compromisso de diante de Jesus. Reconhecermos as nossas incapacidades, as nossas fraquezas, as nossas misérias, deixarmos que Jesus nos olhe da forma como nós estamos, deixar que a palavra de Jesus, esse encontro pessoal, essa experiência, ela nos resgate, nos puxe de volta. E aquilo que parecia não ter jeito, em nós, hoje, encontra um sentido. E é justamente ali onde estava a nossa maior fraqueza que se torna o maior testemunho. Aquela maca onde ele ficou prostrado por 38 anos, agora era a maca que ele carregava debaixo do braço. E que ali era testemunho para todos aqueles que o encontravam, para todos aqueles que o observavam e reconheciam. Mas não é aquele homem que passou 38 anos deitado. E aquele homem tinha no coração a alegria de testemunhar que agora não era mais. Ele foi encontrado. Assim como eu e você também um dia fomos encontrados pelo Emmanuel. E a nossa vida, que um dia fechada, paralisada, encerrada em si mesmo, hoje já encontra um novo sentido. E assim como aquele homem, nós temos a autoridade de quem atualiza e quem faz uma experiência autêntica com o Senhor e pode testemunhar. Aquele Cristo que um dia nos olhou, aquele Cristo que um dia nos abraçou, aquele Cristo que um dia nos tocou, é esse Cristo que nós testemunhamos para a humanidade. E assim também, nesta certeza, nós possamos acolher também esse convite que Jesus nos faz ao final do Evangelho. Olha, estás curado, não peques mais. Que assim também nós possamos, a partir desse encontro, tomarmos uma firme decisão de uma vida de santidade, de uma vida radicalmente ofertada por Jesus. E de maneira especial para nós no Carisma Lumen, ofertada por Jesus, nos mais pobres e mais pequeninos. Peçamos à Virgem Maria esta graça no dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.